Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula da classe dos jovens, essa pré-aula que nós disponibilizamos aqui para você, meu caro irmão e amigo. Lição de número 3 da classe dos jovens. Nós estudaremos, estamos falando aqui num trimestre a respeito de santidade, separados para Deus. Hoje o tema é: o temor a Deus é o caminho da santificação. O temor a Deus é o caminho da santificação. Em um trimestre em que o foco é tratar de santidade ao Senhor, de separação ao Senhor, nós vamos hoje falar a respeito do temor. Mas antes de entrarmos aqui especificamente na nossa lição, a lição de número 3, eu gostaria de incentivá-lo a se inscrever aqui no canal. Quando você se inscreve aqui, deixa o joinha. Quando você comenta, você está abençoando este canal para que ele cresça mais e a palavra de Deus chegue para mais pessoas. E também você vai incentivar outras pessoas não apenas a serem ministrados através dessa aula, mas a terem o alcance da palavra de Deus, da leitura bíblica. Veja, nós temos aqui no canal a leitura bíblica em 100 dias. Existe aí algumas playlists que estão disponíveis para você ouvir, assistir a Bíblia. Você pode ouvir ela mais lenta, mais rápida, acelerar e do jeito que você quiser e de uma maneira dinâmica participar da palavra de Deus. Não só participar, mas também incentivar, compartilhando e se inscrevendo aí no canal. Amém? Vamos então, sem mais, para a nossa aula. A nossa aula de hoje, ela trata a respeito do temor a Deus, é o caminho para a santificação. Texto principal, texto áureo, né? Ele está em Eclesiastes, capítulo. Eclesiastes é um livro poético, então vamos pronunciar corretamente. Eles não têm capítulos, né? Então, Eclesiastes 12, verso 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Este texto é maravilhoso. Já chego lá, volto lá daqui a pouco. O temor do Senhor conduz os passos de quem quer seguir pelo caminho da santificação. O temor do Senhor conduz os passos de quem quer seguir pelo caminho da santificação. Veja, primeiro passo, nós precisamos definir o que é este temor. Precisamos deixar claro o que é temer a Deus. Que temor é esse? Mas antes de temer a Deus, o salmista, você conhece isso aqui? Salmo 139, 24, verso 24. Vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau e guia-me. Todo cristão precisa fazer essa reflexão. Paulo, ensinando aos Coríntios, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Todo cristão deve fazer um autoexame diariamente para que ele possa melhorar. Se nós estamos desenvolvendo um trabalho, nós vamos melhorá-lo a cada dia. Nós escrevemos uma tese, queremos lê-la, reler, reler, para que ela fique perfeita. E no momento de apresentar, aqueles que lerão, ouvirão, farão arguição, possam se admirar, se interessar e gostar daquilo, aprovar aquela tese. Então, na vida com Deus é a mesma coisa. Nós estamos aqui num processo de santificação.
E neste caminho, o homem precisa melhorar em todos os aspectos. Nós precisamos melhorar. Então começa aí, eu olhar para mim mesmo, myself, olhar para dentro de mim e verificar onde é que eu estou errando, onde é que eu estou falhando, o que é que eu preciso corrigir, onde é que eu devo. Ah, não é por aqui. Onde é que eu preciso melhorar? Opa, aqui vai ser desta maneira. Então, que nós possamos olhar para nós mesmos. E às vezes Deus nos corrige, por vezes Deus ele nos chama a atenção quando nós olhamos aqui para o livro de Hebreus, capítulo 12. Olha o que diz a palavra de Deus nos versículos 9 e 10. Olha só. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigem e nós respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda o nosso Pai Celestial. É assim que vivemos e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigem durante um pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Veja, quando nós examinamos a nós mesmos, nós identificamos os nossos erros, nossas falhas, nós identificamos os nossos tropeços, as nossas quedas, pedimos perdão a Deus, nos orientamos, corrigimos, e às vezes o próprio Deus, como estudamos na última lição, que Deus usou o profeta Natã para exortar e corrigir Davi, mas Deus corrige nunca é com o intuito de matar, não é com o intuito de ferir o homem. Quando Deus corrige, Deus tem interesse de fazer com que este homem seja participante da sua santidade, da sua vida. Deus quer que esse homem participe com ele da vida eterna. Então, neste momento que nós somos corrigidos pelo Senhor, a Bíblia diz que o Deus, o Pai, corrige a quem Ele ama, e corrige porque Ele nos ama. E um dos caminhos para que nós possamos temer este Deus é conhecê-lo, saber quem Ele é. Veja, aqui no texto áureo, já vou chegar no temor, no texto principal diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. É o texto da nossa lição, Eclesiastes 12, do 1 ao 14. Eclesiastes 12, do 1 ao 14, nós encontraremos aí o homem mais sábio de todos os tempos, né? Salomão, que escreveu centenas de provérbios e estes conselhos maravilhosos que servem para a nossa vida. E ele começa aqui: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Começa a aconselhar. E lá no final, quando chega no versículo de número 13, ele diz isso. Ele resume, ele conclui o trabalho, a tese dele, dizendo: olha, na vida eu fiz de tudo. Eu gastei, eu me diverti, eu procurei fazer de tudo. Mas o fim de tudo isso, o conceito para tudo isso, a melhor coisa para o homem é temer a Deus. Sem o temor a Deus. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria, não é isso? Quando nós olhamos ali em Provérbios, do mesmo sábio, 9 e 10, o temor é o princípio da sabedoria. Mas sabe que tem muita gente que confunde temor? Algumas pessoas entendem que temor é medo. E nós não podemos ter medo de Deus.
Sabe por que nós não podemos ter medo de Deus? Porque Deus é amor. E se Deus é amor, como é que eu tenho medo daquele que é a essência, que é o ágape? O ágape não é aquele que olha com interesse. O ágape não é aquele que olha enquanto ainda está belo, como o filéu, que posterior à beleza, quando ela se esvai, ele também perde o brilho. Não, o ágape não tem essas medidas. O ágape, ele não se importa, ele com a beleza, com o que se produz, ele ama porque ele é amor. E Deus é essa expressão maravilhosa em que, ainda que em prejuízo seu, ele ama. O Deus Todo-Poderoso, o evangelista João, aqui nas epístolas, no capítulo de número 4, ele vai definir Deus como amor. Ele diz: Deus é amor. Veja, versículo 7. Queridos amigos, amem uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Aí ele conclui o pensamento inicial, porque ele vai desenvolver agora. Ele diz assim: porque Deus é amor. Deus é amor. O resumo de Deus em toda a sua concepção é amor. Se você olhar desde o início de todas as coisas, o que Deus fez foi por amor. A criação, por amor. O homem no jardim, amor. O perdão, amor. A redenção, amor. A remissão, amor. A justificação, amor. Cristo, amor. A vida, amor. Deus é amor em toda a sua. Podemos pregar todos os atributos de Deus em diversos aspectos, mas ele é amor, essa é a verdade. E diante de Deus sendo amor, eu não tenho como dizer que o conheço, que vivo nele, se eu tenho medo dele. Percebeu? Então, temer a Deus não é ter medo de Deus. Nós precisamos desmistificar, vamos dizer assim, tirar essa figura do Deus chacal, que ser aquele algoz que está com uma chibata, um chicote na mão, uma vara, te esperando para te agredir, Não, Deus não é isso. O nosso Deus, ele está de braços abertos, esperando você para te dar uma oportunidade nova. Isso é amor. Ao contrário de mim, de outros, que está esperando com o dedo em riste para apontar, para acusar, para qualquer outra coisa, sentenciar. Mas Deus não. Deus, ele fez algo que eu e você não faríamos. Deu o Filho unigênito. O unigênito é o único da espécie, aquele que tem a mesma essência do Pai, para morrer por nós. Então, neste amor, veja um pouco mais além, seguindo aqui, 1 de João, capítulo 4, agora não mais no versículo 8, mas olha o versículo 18, 10 versículos à frente. Ele diz assim: no amor, ou seja, em Deus, se eu prego, se eu falo que amo a Deus, que tenho a Deus, que vivo em Deus, então em Deus, no amor, não há medo. Note, não há medo. É uma expressão muito clara aqui. No amor, não há temor. Não há temor no sentido de medo. Não há medo. Em Deus não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. O medo, ele te afasta. O medo te retrai. O medo te constrange.
O medo te faz desistir. O medo te causa arrepios. O medo te faz fugir. O medo te faz entrar em desespero. Mas em Deus, que é amor, não há medo. Em Deus há conforto. Em Deus há refúgio. Habita aqui no meu esconderijo do Altíssimo, há refúgio. Em Deus é rocha. Tirei você de um charco de lodo e coloquei seus pés sobre a rocha. Em Deus há segurança. Em Deus ele é o nosso porto seguro. Em Deus eu não tenho medo. Os discípulos estavam todos com medo, gritando: ai meu Deus, é um fantasma, Jesus é um fantasma, pelo amor de Deus. Não tenham medo, sou eu. O medo vai embora e perpetua a paz. Então, em Deus não há medo, porque o verdadeiro amor afasta, o amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Em Deus, quem teme a Deus não tem medo de Deus. Então ele não tem medo de Deus. Vamos conceituar aqui esse temor. Ele não tem medo de Deus. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Olha que expressão forte que João está usando. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. O medo mostra que existe castigo. Aí se você ler lá em Hebreus, capítulo de número 2, versículo 15, você vai ver que por medo da morte, os homens, mas Cristo Jesus nos livrou até mesmo desse medo da morte, que era o salário do pecado. Mas agora, hoje, em Cristo Jesus, em Deus, que é amor, eu não tenho mais por que temer. Agora, eu olho para mim mesmo, olho para aquele que é amor, que é justiça, sim, mas veja, enquanto a trombeta não soar, isso não é apologia a pecado, nem para você permanecer no erro, nem continuar errando. Cuidado, que com Deus não se brinca, tudo que o homem semear, isso também se fará. Mas nesse lapso temporal que nós temos hoje, é uma oportunidade de nós seguirmos caminhando e termos a nossa vida abastada de proteção, de cuidado, de bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então, quem ama a Deus, quem tem a Deus de verdade no seu coração, ele não vai ter medo de Deus. Então, temor não é medo. Temor, ele é respeito. Primeiro subtópico, temor ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo. Temor, ele traz segurança, ele traz paz. Temer a Deus, ele vai trazer para nós conforto. Ele vai proporcionar para o homem, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Uau, imagina o desespero que estava aquele homem na cruz, com medo de ir para o inferno. Aí o amor chega diante dele e diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O amor afasta o medo. Então, temer a Deus é reverenciar. Temer a Deus é você demonstrar para Ele que você o ama através da prática da sua palavra. Note, olha só, eu peguei um dicionário aqui do Champlin para trazer alguns exemplos para você. Eu vou citar as referências, não dá tempo de ficar lendo, senão a nossa aula, essa pré-aula aqui vai ficar muito longa. Mas se você tiver esse dicionário Champlin, depois você dá uma pesquisada aí. Mas, rapidamente, o amor de Deus, ele é o mais apropriado objeto do nosso temor. Deus é o autor do nosso temor. Aí você lê Jeremias 32, 29. O temor a Deus consiste em ódio ao mal. Por que que o temor a Deus é o caminho para a santificação? Porque quem teme a Deus o reverencia.
Quem teme a Deus aborrece as coisas do maligno. Quem teme a Deus, ele é inspirado pela santidade. A grandeza de Deus inspira a temê-lo. Deuteronômio 10:12. A bondade de Deus leva-nos a temê-lo. O temor a Deus reside dentro do homem. Aqueles que temem ao Senhor agrada. Salmos 147:11. O temor a Deus como virtude. Os homens deveriam orar a fim de receberem o temor a Deus. Salmo 86:11. O temor a Deus é exibido na vida cristã autêntica. Veja, Colossenses 3:22. O temor a Deus, ele é expresso, ele é visto na vida cristã autêntica. Também demonstrando nosso temor a Deus quando demos aos nossos semelhantes uma razão para a nossa expectação espiritual. 1 Pedro, e assim por diante. Vai ter ali diversos exemplos de temor a Deus, de o que o temor proporciona, mas, enfim, o que seria, de fato, este temor a Deus? Temer a Deus é agradá-lo, servi-lo, reverenciá-lo, obedecê-lo. Então, temer a Deus é você olhar para a santa e poderosa palavra, para a Escritura e ter prazer nela, querer obedecê-la, querer praticar tudo que é bom aqui da palavra de Deus. Tudo, tudo, tudo. Não tem uma vírgula aqui que não seja bom, que seja descartável. Temer a Deus é você atender o próximo, atender o outro. A Bíblia diz: amado, ameis uns aos outros. Está ali, primeiro texto que nós lemos hoje, 1 de João. Isso é temer a Deus, fazer pelo próximo também, socorrer, ter intimidade com Deus. Isso sim é amar a Deus. Temer a Deus inclui respeitá-lo, dar-lhe lugar a ele, devida glória, devida honra, devida reverência, ações de graças, louvor, dar proeminência que ele merece. Amar a Deus é isso. Então, quando nós o amamos, quando nós respeitamos, tem gente que, por um período na minha vida, eu temia a minha mãe por medo. Tinha medo da vara, da borracha. Então mas comecei a crescer, amadurecer, eu entendi que aquela rigidez era por amor, porque ela conhecia o contexto em que nós vivíamos, sabia o desfecho pela vivência, pela experiência, ela sabia o desfecho de alguns das minhas companhias, então ela me corrigia. E aí eu comecei a compreender, isso não é por mal, é por amor. Então eu parei de ter medo, eu comecei a respeitar. Então eu comecei a procurar andar no caminho. E então a vara já nem era mais utilizada, porque eu comecei a andar no caminho em que deve andar. Veja, a Deus é a mesma coisa. Às vezes nós temos medo, e por medo a gente, ó Deus, mas Deus fala: não, você não precisa ter medo de mim. Pelo contrário, vem cá que eu vou te dar segurança, eu vou te dar abrigo. Eu quero o seu bem, eu quero o seu futuro, eu quero que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. E você não precisa ter medo, eu estou contigo. Diante disso, a gente começa a ter maturidade e entender que agora eu o respeito, eu reverencio. Então eu pratico tudo agora é por amor e não mais por medo. Já o temor do Senhor
é o caminho da comunhão e intimidade com o Todo-Poderoso. E é fato, quando se faz por amor, por respeito, por honra, por reverência, isso abre as portas para uma intimidade mais profunda. Isso abre as portas para um caminho mais próximo do nosso Deus. É assim. O temor define quem a pessoa serve. O temor deixa claro quem a pessoa serve. Quem teme a Deus não tem nada a esconder dele, porque por isso não quer ficar longe de Deus. Buscar sempre a presença de Deus e a proximidade, estar com Ele. Lembra, lá no Éden, o homem ficou com medo. Tanto é que ele se escondeu. Eu sou, não, você não precisa ter medo. Você deveria tão somente ter obedecido, ter respeitado. Não é medo. Tanto é que Deus, naquele mesmo instante, mostra amor. Demonstra amor. Prepara roupas para protegê-lo de, em pecado, comer da árvore da vida. Deus o tira do jardim por amor. Por amor, às vezes a gente perde algumas coisas. Nossos pais, você não está pronto ainda. Por amor. Porque, do contrário, aquilo ali poderia ser prejudicial para a nossa vida. Então, quem teme a Deus não se esconde dele. Achega a ele com confiança. Senhor, está aqui meu coração. O Senhor me conhece. Tenha misericórdia. Socorre-me. Ajuda-me. E a pessoa que teme a Deus faz constantes autoexames para evitar que algo venha a desagradar a Deus. Quer seja em pensamento e omissão. Certa vez eu estava num culto e um presbítero estava ministrando o culto de ensino. Naquela ocasião, café tá forte. Naquela ocasião, já tá até frio, né? Naquela ocasião, ele falando, ele disse assim: por vezes eu me vejo pensando coisas. Eu gostei muito, gravei a expressão que ele utilizou. Isso foi no ano de 2017, 2018. Ele diz: eu tenho que falar, Senhor, repreenda esses pensamentos infrutíferos. Gostei disso. E a gente precisa fazer esse autoanálise, esse autoexame. Ver se há em mim, ó Deus, algum caminho mau. O salmista rasgou o coração diante de Deus e falou: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Aleluia. Olha só, irmãos. Aí, quem teme a Deus faz isso, olha para si mesmo e se põe no caminho, não continua errando, não. Ele quer acertar, não quer fazer errado de novo. Não, bora, errei, mas agora eu vou fazer certo. Bora, vamos agradar a Deus. Aquele que teme a Deus não anda preocupado em agradar os outros, não, em receber a aprovação dos outros. Ele quer a aprovação de Deus. Por mais que fazer o que é correto pode deixar o outro bicudo, fazer o que é correto pode. Vão te chamar de Caxias, vão te chamar de, seu Bíblia, seu isso, seu quadrado, seu. Seja qual for o adjetivo, não importa. Temer a Deus é agradar a Deus e não o outro. Então, que nós agrademos a Deus. Lembra de Pedro, irmãos? Pedro precisou tomar uma bronca de Paulo terrível. Pedro estava lá com os irmãos de Antioquia, estava se disfarçando, irmãos, para viver em harmonia lá com os judeus e os gentios. Ele ficava pulando para lá e para cá, com os gentios de um jeito, com os judeus de outro, mas aí os judeus chegavam, opa, já não. Dois comportamentos, tá errado isso aí, tá errado. Aí Paulo chega e tumba nele. Dá ali, depois dá uma olhada lá. Paulo fala, irmão, não é assim. Teme a Deus, faz o que Deus orientou e segue.
segue obedecendo a Deus, a palavra dele, os caminhos dele, os princípios dele, que são sagrados e eternos. E é isso que nos conduz à santidade, que nos conduz a ele. Por isso que ele nos corrige. Hebreus, capítulo de número. Nós lemos logo no início lá, versículo 15. Agora até escapou, mas vamos lá, vamos ler, vamos ler. Vamos ler aqui a Bíblia Sagrada, para que você deixe isso bem fixado e eu também, isso é importante, não é? Hebreus 12, 9 e 10. Deus corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. É por isso, Hebreus 12, versículos 9 e 10. Isso é importantíssimo. O temor do Senhor exige intimidade com Ele. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Irmãos, lembra de Abraão? Abraão era um camarada que, uau, temia a Deus, obedecia a Deus, reverenciava a autoridade de Deus. Deus chega para Abraão, sai do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde? Não sei. Vai. Tá bom. E sai andando como nômade. Obedecia a Deus. Abraão, você me ama? Pega seu filho. Vamos até o monte. Lá você vai oferecer sacrifício. Ok, Senhor. Sim, Senhor. Não faça isso, Abraão. Eu sei que você me ama. Eu sei que você me obedece. Eu sei que você. Abraão. E Abraão o tempo todo obedecendo. Aí Deus vai destruir uma cidade. Ele fala: peraí, puxa, Abraão é meu amigo. Eu tenho que contar para ele. Os segredos de Deus. Ele quer compartilhar. Deus quer compartilhar segredos, mas para aqueles que o temem. Senão, você não teme a Deus, anda com medo de Deus, anda se afastando de Deus, não terá segredos. Deus tem coisas grandes e firmes que você não sabe. Ele quer revelar. Isso é maravilhoso. Deus é Pai, mas também deve ser conhecido como justo juiz. Hebreus 10, versículo 30. Nós precisamos deixar isso muito claro, né? Que muitas pessoas estão enganadas quanto à verdade do Evangelho, influenciada pelas mensagens que apresentam um Deus que faz barganhas com seus fiéis e não como um Deus que se apresenta como Senhor e juiz. Ele é Senhor e juiz também. Nós não podemos nos enganar, hein? Porque Deus, em que pese eu iniciei a matéria dizendo que ele é amor, que a expressão máxima de Deus é o amor, mas este Deus que é amor, ele também há de julgar. Lembra da lição? A lição, um texto da Bíblia de Eclesiastes 12, do 1 ao 14. Vamos ler o verso 14, porque o verso 13 é o texto áureo, né? Que fala que temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Mas olha o 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus há de trazer tudo, tudo à tona para o homem. O homem não consegue e nem conseguirá enganar a Deus. Não conseguirá enganar a Deus. O homem precisa ir se colocando na brecha, porque a partir do momento que Deus perdoa, perdoado está. Então não tem que Deus ficar remoendo e nem retirando do fundo do mar, que uma vez que ele já lançou lá e esqueceu, mas se este não se aprumar, então restará para ele o juízo. Mas Deus há de trazer tudo. Quem tem intimidade com Deus ouve e atende os seus constantes ensinos do Espírito Santo para a manutenção da comunhão com Ele,
Como é que Deus nos ensina? O Espírito Santo habita em nossos corações. Ele está diariamente nos orientando, por aqui, por ali, por acolá, pare, vai. O tempo todo o Espírito está falando, batendo. Ele é o propósito da correção, de sermos participantes da santidade. Se não for assim, não teria o porquê. Esse justo juiz, esse Deus que é amor, que não põe medo em nós, que, pelo contrário, ele nos dá segurança e paz, e ele diz que a paz dele não é como a paz do mundo. A paz dele é a paz que excede todo o entendimento, mas ele também nos orienta e diz: pare, pense, corrija, reflita e dá uma ajustada e segue. Aí sim, pode ir. Mas o Espírito Santo está nos orientando através da palavra, através de várias maneiras dele falar. Não preciso soltar uma rajada de línguas estranhas aqui. Você. Não, não. Basta eu ler a palavra de Deus. É claro que sou pentecostal, acredito sim no poder de Deus, no falar em línguas estranhas que edifica o homem. Acredito na profecia. Deus pode usar alguém para falar e usa até os dias de hoje. Não sou sensacionista, mas Deus tem meios de tratar direto no seu coração também e orientar você através do Espírito Santo. Segundo tópico, vamos falar um pouquinho aqui a respeito deste, agora que nós já construímos a ideia do temor a Deus, de reverenciar a Deus, de estar próximo dele, somos ou não dele através das atitudes que temos. Vamos ver aqui a respeito um pouco do livro de Eclesiastes, as futilidades da vida. Eclesiastes, um livro poético de sabedoria. Eclesiastes faz parte deste grupo poético, os livros sapienciais ou de sabedoria, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? Salmos. Muitas pessoas não dão devido valor ao livro porque entende que aqui não tem muitos ensinamentos teológicos profundos. Cuidado, tem sim. E ainda nos orienta, nos ensina demais. Você já experimentou ler Provérbios? Uau! Provérbios tem 31 capítulos, né? E você pode ler um por dia no mês, que tem 31 mês, meditar nesses capítulos. Uau, você vai ficar maravilhado com esses provérbios. O autor condena as futilidades da vida e conduz o leitor a uma valorização do que realmente é importante. O abandono das vaidades deste mundo e a valorização da sabedoria que destaca o tempo de Deus. Infelizmente, este é o senso comum, é valorizar o que é efêmero, o que é passageiro, futilidades, coisas que não vai trazer proveito nenhum, coisas que não vai trazer para o homem nenhum benefício, talvez uma alegria temporal, um sentimento que se vai com poucos minutos, poucas horas, um dia, 2 dias, e depois continua vazio. Mas o que nós devemos valorizar é o temor a Deus, é buscar a sabedoria de Deus, buscar estar próximo dele, ter intimidade com ele. A estrutura do livro de Eclesiastes, o autor coloca aqui que ela vai deixar este homem, o Salomão, um dos homens mais sábios do mundo, ele vai nos deixar muitos, muitos, muitos conselhos. Ele vai falar aqui a respeito de todas essas coisas. Ele, infelizmente, Salomão, ele permitiu tropeçar também, assim como muitos homens na Bíblia tropeçaram. O único que não errou foi Cristo Jesus.
E a Bíblia é maravilhosa por isso, porque ela mostra todos os homens como verdadeiros homens, não como aqueles seres intocáveis que não cometeram erros. Todos eles cometeram erros, acertos, corrigiram e seguiram. Então, no livro de Eclesiastes, ele vai tratar do tema da busca por satisfação, ele vai tratar do tema o tempo para todas as coisas, a aspereza da vida, a opressão da justiça, a transitoriedade da fama e, de fato, hoje eu tô, bombando, amanhã ninguém sabe meu nome. Isso passa, isso passa. Quantas vezes alguém aparece, daqui a pouco você nem sabe mais quem é esse alguém, não sabe o nome, não sabe, nunca viu, não lembra nem do rosto. Então, a fama é algo. A vida, ela é áspera, ela não é. Precisa ter ânimo, ter força. Eu lembro do conselho que Davi deu para Salomão no seu momento de morte. Chegou o momento da minha morte, Salomão. Seja forte, corajoso. Ele diz assim: seja homem, seja animado e vá fazer o que tem de fazer. Depois também alguns temas outros temas aqui do livro de Eclesiastes, também ele vai falar aqui a respeito da prática religiosa, a importância disso, o valor disso. Ele fala da corrupção política, lá no capítulo 5. Ele vai falar do desamparo e a ignorância do homem. Provérbios, e ele vai tratar aqui sobre vários provérbios, evitar os extremos. Ele trata também sobre a busca pela sabedoria. O que nós temos buscado? Puxa vida, é tão bonito quando o homem busca a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que em Tiago que se tem algo que Deus dá deliberadamente é a sabedoria. Peça, não é sábio? Pede a Deus que Deus dá deliberadamente, sem medida. Ele também vai falar a respeito de protocolos na corte, de formas de agir, fala sobre frustrações com desigualdades de retribuição, vai falar também tudo no livro de Eclesiastes. Dá uma lida. Olha só que livro completo. Destino comum de todos. Ele vai tratar disso também, apreciação da vida. Ele vai falar sobre a inadequação da sabedoria, diversos ditados práticos. Ele vai colocar também o chamado para agir, né? Sair da inércia, reflexões sobre o envelhecimento do ser humano. Então, este livro de Eclesiastes, ele vai trazer todo esse panorama de todos esses subitens que eu coloquei aqui, mas ele vai fechar dizendo: contudo, o mais importante é o resultado final da sua vida. Do que vale tudo se no final percebeu que correu atrás do vento? Do que vale o homem fazer tudo isso? Chegar no final da sua vida e falar: fiz e não fiz nada. Fiz e não fiz nada. Então o homem correu atrás do vento. É por isso que este Salomão, nesse livro de Eclesiastes, ele traz esses importantes conselhos para nós, todos eles, para que possamos temer a Deus de uma maneira inteligente, racional, e possamos alcançar a santidade. Olha que maravilhoso. Temor a Deus dá sentido à vida. Consegue compreender isso? O temor a Deus dá sentido ao que estamos fazendo aqui. Quando tememos a Deus, começa a significar mais. Percebe? Não vive simplesmente para passar o tempo. Não vive simplesmente, que peso. Não. Eu tenho prazer de
enfrentar, de conquistar, tenho prazer de projetar. E cada dia um degrau. Esse temor dá sentido à vida. Olha só, o que dá sentido à vida é o temor a Deus. O sábio Salomão ele vai tratar a respeito de todos esses aspectos que ele diz aqui, e ele vai ilustrar que o homem precisa de Deus para que ele possa chegar em algum lugar. Porque sem Deus, tudo que ele vai fazer é vaidade. Tudo que ele fizer é vaidade, porque ele fará apenas para massagear o ego, para resolver a questão do momento, mas quando você teme a Deus, é algo que você está focado no futuro. Mesmo que a sua participação nessa terra conclua hoje, está fazendo para Deus. E isso é maravilhoso. Quando Paulo está aconselhando lá no final da carta aos Efésios, ele dá um dos conselhos, ele está dando vários conselhos para a família, marido, esposa, filhos, tal. Aí ele chega nos servos e diz assim: vós servos, servi os vossos senhores como se fosse a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque não importa o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo para Deus, eu posso estar no meio do meu projeto e a minha participação aqui concluir. Deus me chamou, mas tudo que eu fiz com prazer, com alegria, fiz para o Senhor. Então, as pessoas que estão em meu redor estão satisfeitas, felizes, a comunhão com Deus está de vento em polpa, a comunhão com o próximo está maravilhosa. E infelizmente a busca desenfreada, que é o oposto do que nós estamos falando, a busca desenfreada a qualquer custo, né? Pelo poder, o relaxamento moral, isso é um perigo. Esse relaxamento moral traz um prejuízo enorme para nós, nos faz retardar, nos faz parar, e aí a gente precisa rever muita coisa. Então, busca desenfreada pelo poder, qualquer custo, relaxamento moral, inversão de valores, meu Deus do céu, como tá difícil a falta de referencial moral, infelizmente, tem impactado a fé de muitos cristãos por conta destes ocorridos. Isso tudo tem trazido prejuízos enormes e as pessoas querem o poder pelo poder. Eu escutei certa vez uma pessoa falando isso e depois agiu dessa maneira. Só que eu aprendi que eu não posso focar na pessoa, porque na vida alguém disse certa ocasião, você aprende com as pessoas o tempo todo. Você aprende tanto nas quedas quanto no êxito. No êxito você aprende como fazer, nas quedas você aprende como não fazer. Que nós possamos aprender o tempo todo, o tempo todo. E o Espírito Santo está aqui para nos orientar de maneira maravilhosa. O desejo do crente, do cristão, deve se voltar para o que é permanente e não para o que é transitório, efêmero. Sem o temor do Senhor, a vida não vale a pena ser vivida. Porque sem o temor do Senhor, nós estamos vivendo apenas para o agora. Olha, o agora é bom, é um presente de Deus. Aliás, se chama presente, justamente. É uma dádiva que Deus nos deu para esse momento. E de fato foi Ele que deu. Porque o salmista deixa claro: eu deitei, dormi e acordei porque Deus me presenteou. Se Ele me presenteou, estou aqui. Então, viver este agora, mas só focado no agora, é triste demais, é vazio. Mas viver sabendo que em breve estaremos com Cristo Jesus é maravilhoso. Tenho esperança, tenho esperança. Então, por isto, por isto, eu me coloco na brecha, porque eu tenho esperança.
Por isso eu me ajusto, porque eu tenho esperança. O caminho de santidade e o tempo. Ah, isso aqui é maravilhoso. O conselho de temer ao Senhor e guardar os mandamentos nos dias da mocidade, porque sabe que a vida passa assim, ó, muito rápida. Ontem eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 40. Tenho 39, farei 40. Mas olha só, então ele fala: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Amanhã eu terei 60. Depois, se Deus não voltar e ele tiver misericórdia, 80. Então, a vida é muito rápida. Então, lembra-te hoje. Aproveite hoje do Senhor. Lembra-te do teu Criador hoje, hoje, hoje. O caminho de santidade, o caminho do temor tem que ser observado hoje. O quanto antes nós nos dedicarmos a uma vida de santidade, o quanto antes nós nos voltarmos para Deus, melhor será para o nosso futuro. E veja, isso vai se aplicar em todas as esferas da nossa vida. Às vezes eu quero chegar em algum lugar, só que se eu não começar a me aplicar hoje, cada dia que eu atraso é mais um, dois, três que eu estou retardando para chegar naquele objetivo. Então, assim é a minha vida com Deus. Eu me adequo hoje, observo a minha vida hoje, vou para Cristo hoje, eu temo a Deus hoje, eu reverencio, dou glória a Ele hoje, corrijo meus passos hoje, porque eu tenho esperança de estar com Ele na glória. Quem teme a Deus não tem medo do julgamento divino. Isso aqui é maravilhoso. Olha só, último tópico. Quem teme a Deus não tem medo do julgamento divino. O caminho da santidade produz no cristão o desejo de ser diferente. Isso lhe dá segurança em relação à fé e o fortalece a esperança para a salvação. Quem teme a Deus tem segurança porque ele acredita no efeito da cruz. Ele acredita no efeito do sacrifício. Não foi em vão, não foi debalde. O sacrifício de Cristo Jesus valeu a pena. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, temer a Deus me faz afastar daquilo que eu pratiquei errado ontem. Temer a Deus me faz afastar daquilo que eu pratiquei errado hoje pela manhã. Temer a Deus me faz querer estar perto dele. Temer a Deus me faz querer amá-lo, querer honrá-lo e seguir. A Bíblia deixa muito claro. Lá na primeira lição nós vimos, Hebreus 12, 14. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então, amigo, amiga, a conclusão da lição é: jovem, aproveite enquanto tem bastante tempo de vida para andar pelos caminhos de santidade, para viver e servir ao Senhor e glorificar o seu santo nome. Viva no temor do Senhor, para que quando envelhecer não se arrependa da forma como você viveu, para que você possa dizer como Davi. O texto de Davi, depois você lê 2 Samuel capítulo 22. Que texto, que salmos, que louvor é aquele? Um homem que errou, tropeçou e canta com uma propriedade, dizendo o que ele disse para Deus. É algo maravilhoso. Dá uma lida lá, 2 Samuel capítulo 22. Isso nos enche de esperança. Vamos temer a Deus e dar glória a Ele, porque é o que Ele merece. Inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e que Deus te abençoe grandemente.